Pela rádio, mas também pelo nosso Facebook. Em vídeo você vai ver aqui o nosso outro convidado. Já estamos com a presença do secretário de Saúde do município de Santa Terezinha de Itaipu, Fábio de Melo, que não é o padre, né? Como tem muitas vezes que você precisa responder isso, Fábio. Todas as A vezes. confusão sempre acontece? Acontece todas as vezes. Você vai passar qualquer compra com documento, com cartão, a pessoa olha e dá aquela risadinha. Não tem Sempre tem a como, né? brincadeira, né? Tem, né? Até porque eu sou, acho que, mais bonito que o padre. Né? Aí, Deve ser isso, né? aí a gente admira o entusiasmo, né, Márcio? A gente admira a modéstia, né? Isso mesmo. Fábio, Agora o detalhe, inclusive quando ele entrou aqui, o secretário entrou, ele falou quase um padre. Exatamente, Por causa é. da questão do nome. Isso mesmo. secretário, você está na terceira gestão da administração de Santa Terezinha de Itaipu, à frente da Secretaria de Saúde. A gente sabe da complexidade que é uma pasta como essa. E justamente eu te convidei para que a gente pudesse estar chamando a atenção dos homens, principalmente. Nós estamos no mês de novembro, é o mês azul. E existe muito tabu em relação a esse tema do Novembro Azul. Como é que está a programação, então, para que a gente possa conscientizar os homens em Santa Terezinha de Itaipu? O Novembro Azul ele faz parte, né, do calendário nacional das cores que a gente fala da Secretaria do Ministério da Saúde. E aí as secretarias municipais de saúde desenvolvem ações para promover a conscientização dos homens acerca desse tema. E não é só o câncer de próstata, mas a saúde do homem como um todo, né? Os estudos aí revelam que somente 3 homens a cada 10 é que se cuidam. Então é muito pouco. E o homem só procura a saúde a hora que ele está ruim. Né? Então, estudos também revelam que o homem só vai procurar a saúde a hora que ele tiver com um problema mais sério, ele não faz a prevenção. E no Brasil nós temos um problema, né? O homem morre mais do que mulher, vive menos do que mulher. Então, os últimos dados do IBGE dizem que o homem vive 7 anos a menos do que a mulher. Mulher no Brasil tem uma tendência de viver até os 79 anos e o homem até 72. Então esse Novembro Azul vem para isso, para que o homem sinta-se à vontade, convidado, tenha a oportunidade de procurar a saúde, né, procurar o sistema de saúde, o SUS, para que ele possa fazer exames preventivos, tenha consciência e possa ser esclarecido junto à equipe de saúde dos problemas de saúde para que ele se cuide antes. E aí o novembro traz o câncer de próstata porque dia 17 de novembro é o dia global, mundial, de prevenção e combate ao câncer de próstata. Inclusive, vamos botar uma pimenta nessa entrevista, né? É Vamos. bacana, vamos botar uma pimenta nessa entrevista. Olha, por que quando a gente vai num médico, eu sempre aprendi, e sempre ouvi, que o limite base para que a gente possa e tem que ter uma atenção especial seriam os 40 anos. E já mudou. Seria, de repente, um pensamento. Por que às vezes a gente vai num médico, ele diz que é 40, e a gente sai daquele, bate em outra porta, aquele já diz que não precisa de atenção, porque já é aos 50 anos. Quanto mais cedo não seria melhor? Não seria, de repente, bacana se manter os 40? Então, na verdade, os estudos demonstram que câncer de próstata ele é mais prevalente nos homens a partir dos 50 anos. Então, o que a gente orienta, né? Que o pedido de exame, o PSA, que é o exame comum a ser feito, né, porque o homem não deixa se tocar, ele pode ser feito quando acordado com o médico a partir da idade que você perceber que tem necessidade. Porém, o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, diz que é aconselhável fazer a partir dos 50 anos. Abaixo de 50 anos, entre 40 e 50, se já teve câncer na família. Se o homem já teve um tio, um pai, um irmão que teve o câncer. Então, infelizmente, por vezes isso se confunde, a informação se confunde, né? Confundindo. Mas o ideal é, no novembro, o homem procurar a assistência e dentro da assistência ver o que ele precisa, né? Então, por vezes, não é a próstata, ele precisa de outro cuidado, né? E hoje em dia a gente está aí com um problema sério com as ISTs, né? As infecções sexualmente transmissíveis, a sífilis está gritando, né? Além das doenças crônicas, né? Hipertensão e diabetes. Tanto que o Novembro Azul no Brasil também é o mês que a gente lembra do diabetes. Porque estudos também revelam que o homem, o homem e a mulher, a partir dos 20 anos, ou seja, o adulto, tem uma tendência muito grande de ter hipertensão e diabetes. 20% da população adulta, hipertensão,
7% da população adulta diabetes. Então a gente precisa cuidar do todo, né? Então por isso que o Novembro Azul não tem que ser só o mês da próstata, mas sim do cuidado da saúde do homem. Mas é importante sim estar sempre revendo essa questão de idade. E o mais importante é ele perceber que indiferente da idade ele está doente ou que ele precisa de ajuda. E isso precisa ser o mais breve possível para evitar que se complique. Agora, o bacana é que a pessoa realmente ela procure, ela tem esta vontade e esta iniciativa, né? Porque chega daquela história de a gente, às vezes, só, um exemplo, dentro de um casamento, o marido só empurra a esposa, ó, você tem que se cuidar disso, tem que se cuidar daquilo, tem que fazer aquilo outro, e você não faz nada pra você mesmo, né? Quer dizer, o homem começar a se cuidar, porque ele é tanto alvo quanto a mulher, né? E a gente pode ver tantas doenças que acabam acarretando aí o sexo masculino. Poxa, a gente tem que abrir os olhos, né? Tanto que eu acho que no Brasil, né, e no mundo, né, é muito cultural, né? O homem não deve ficar doente, ele é o provedor, ele é o macho, né? O estilo machão, né? Ele tem que cuidar da família e a mulher sempre teve esse viés mais de cuidar, porque ela que cuida dos filhos, depois ela cuida do marido, dela cuida dos pais dela, dos pais do marido e assim vai indo. E o homem não, ele tem que trabalhar e prover a família. Então esse cuidado é importante, ele perceber que ele tem que verificar a pressão para ver se ele não está hipertenso, tem que fazer um teste de glicemia para ver se ele não está com diabetes, tem que fazer os controles, né, inclusive o exame para ver se ele não está com possível câncer de próstata, porque o câncer de próstata ele é o segundo câncer que mais acomete o homem, só perde para o câncer de pele, mas ele não mata. O câncer de próstata ele dificilmente irá matar, claro, com as exceções, mas o primeiro câncer que mais mata o homem é o câncer de pulmão, não é o de próstata. Diferente da mulher, que o câncer de mama mata muito. Aí o Outubro Rosa parece que é mais valorizado, ou tem-se uma cultura que a mulher no outubro tem que fazer o exame, chega no novembro a gente tem que batalhar para o homem ir fazer o seu preventivo. Olha, mas a gente fala assim, ó, câncer de próstata não mata, mas a pessoa que tem um câncer de próstata agravado, hein, se quer urinar ela consegue, tá? E sofre muito. E sofre muito, quer dizer, e tudo... Meu amigo, ó, a gente não vai falar por aqui, mas se você não consegue urinar, você não consegue mais fazer nada, tá? Isso mesmo. Nem pra mijar não consegue, né? Isso mesmo. Então, que é o que vamos abrir os olhos. É o que faz o homem buscar um atendimento, porque daí como ele tá com dificuldade para urinar e para ter ereção, aí ele começa a se preocupar. Só em último caso, né? Secretário, a gente tem como inimigo o tempo, e eu não poderia desperdiçar a tua vinda aqui, a gente falar também de um outro tema que é relacionado ao novembro também, que é o Novembro Vermelho, que faz jus a campanha para prevenção do câncer de boca. Tem alguma atividade acontecendo em função dessa data também ou não? Sim, sim. Lá em Santa Terezinha, o Novembro Azul e o Novembro Vermelho, eles casaram, né? Certo. Então, todas as unidades base de saúde, nós temos 4 unidades base de saúde, elas estarão trabalhando a consulta médica para o câncer de próstata e para a saúde do homem, e a consulta odontológica para a questão do câncer bucal que está relacionado ao Novembro Vermelho. Então, a gente tem uma programação na semana do dia 20 ao dia 24, em que todas as unidades estarão com horário estendido, das 8 da manhã até as 20 horas, para atender a população masculina do seu bairro. E lá será ofertado esse atendimento médico para a saúde do homem, atendimento odontológico para a saúde bucal, além de exames preventivos, né, esses testes rápidos, e a vacinação, que a gente tem que lembrar que o homem também tem que se vacinar, que ele corre da agulha. Então essa é uma programação que a gente faz lá em Santa Terezinha nesse mês, nessa semana em especial, para a gente poder dar mais consciência a esse problema e principalmente conscientizar esse homem que ele precisa vir ser atendido o quanto antes, apesar que não é só no novembro, o ano inteiro ele pode procurar saúde e deve procurar saúde para se prevenir. Só para a gente enumerar, para que o ouvinte não seja cético com relação a esse tema que a gente está levantando do Novembro Vermelho, quais são as principais causas, então, do câncer de boca? Então, na verdade, o câncer de boca ele está relacionado com diversos fatores, inclusive hereditários, genéticos, mas também com a questão do cuidado com a boca. Então a gente, por vezes, não percebe alguma feridinha que a gente acha que é só uma afta ou só algum, né? Ah, eu machuquei e ela nunca sara. Então essa feridinha que é o problema, então ela está relacionada com fatores alimentares, com a questão de hábitos de vida, como todo câncer, né? Então eu tenho que cuidar da minha alimentação, fazer exercício físico, evitar o fumo, então o fumo também, a questão dos alimentos, a questão da bebida alcoólica, então tudo isso a gente precisa estar alinhando para evitar. E quando surge uma pequena lesão, a gente precisa da avaliação odontológica, que o quanto antes a gente observar, menor o problema. Mas o problema é que também a boca, né, assim como a saúde do homem, normalmente ela é negligenciada, né?
a gente não tem aquele cuidado com a boca como o resto do corpo. Por higienização, né? Higienização, a questão de passar um fio dental, a gente não tem o costume, a gente não tem o costume de visualizar dentro da boca se há alguma lesão, né? Então, esse cuidado o serviço de odontologia faz, e no Novembro Vermelho ele tem o especial cuidado com essa questão. Olha, inclusive aqui, ó, até dando um puxãozinho da orelha, né? Porque assim, ó, dentista não é só quando o dente dói. Não. Inclusive, os postos hoje estão abertos e liberados para limpezas. Uhum. E é de muita importância a questão da própria limpeza, da manutenção, para a gente ter realmente uma boca saudável, né? E o técnico ele pode fazer, não precisa ser o dentista. Então é um serviço disponível que por vezes as pessoas vão deixando de lado. Vão pouco, né? E vão pouco, porque é somente quando falta o dente, quando ele não consegue mastigar, que ele se preocupa. Secretário, tem um ponto que não foi colocado na tua resposta que eu gostaria que você respondesse para a gente se de fato faz sentido ou não. E aí vai parecer um pouco polêmico, mas na verdade é questão de saúde, né? O sexo oral pode também agravar a questão ou provocar o câncer bucal? Na verdade, o sexo oral ele precisa e deve ser feito com segurança. Certo. Então, não somente uma lesão na boca ele pode causar, mas não que essa lesão vai ser um câncer, né? Então, a gente tem que distinguir isso. Não é porque fez sexo oral que tem um risco de ter câncer, mas o grande problema é que pode estar relacionado com outras doenças, inclusive com HPV, né? E o HPV pode, no futuro, estar relacionado com o câncer. Né? Então, mas assim, não que ele se transforme num câncer. Então, por isso que a gente precisa, né? O sexo oral precisa ser também com segurança, ou seja, o uso da camisinha. Entendi. Tanto que a gente fala das camisinhas com sabores, né? As pessoas brincam e tal. Ela foi criada com esse intuito, para o sexo oral. Então não foi feita para o sexo, né, convencional, mas sim para que as pessoas que praticam sexo oral possam ter a vontade de usar a camisinha. Né, e devem usar, porque não somente uma lesão na boca pode ser provocada, que a gente tem que cuidar com isso, mas outras doenças, inclusive o HPV, a sífilis, a gonorreia, que podem estar sendo adquiridas pelo sexo oral. Felizmente a gente tem uma audiência muito forte no município onde você é secretário, e eu queria que você então aproveitasse a oportunidade para deixar o teu recado para a nossa audiência em Santa Terezinha de Itaipu e também as demais audiências que a gente tem aqui na Costa Oeste. Eu tenho o maior prazer de trabalhar em Santa Terezinha de Itaipu. Mando um abraço para a nossa prefeita, a prefeita Carla, e convido a nossa população para que nessa semana de dia 20 a 24 de novembro participe das ações do seu bairro para a saúde do homem. Convide o seu marido, o seu pai, o seu filho a participar. As unidades de saúde estarão abertas das 8 às 20 horas e a gente agradece muito a possibilidade de estar usando esse canal de grande valia na região, de importante valia. Parabenizo a rádio pelo trabalho, para estar divulgando o nosso trabalho. Nós vamos agora ao plantão médico. Obrigado pela presença, secretário, mais uma vez, e fica certo de que nós vamos voltar a te incomodar. Tranquilo, a gente está à disposição. Com certeza. Leva o nosso abraço para a gestão da prefeita Carla Gallad e também para os teus colegas secretários. Vamos chamar a sua atenção porque agora eu tenho aqui o recado do plantão médico que vai trazer para você os números, né, das últimas horas aqui no nosso Hospital e Maternidade São Miguel Arcanjo. Plantão médico. Trazendo para você então as ocorrências dessas últimas 24 horas. No último plantão médico, o Hospital e Maternidade São Miguel Arcanjo realizou 46 consultas, 2 pacientes deram entrada na emergência, 14 pacientes estão internados, tem casos de anemia, cirrose, desidratação, pneumonia e ainda fratura no fêmur. 5 pacientes estão na maternidade. 1 paciente recebeu alta, não foram realizados testes para Covid. Não foi registrado nenhum óbito, felizmente. Chegamos ao fim dessa edição do nosso Costa Oeste News de sexta-feira, agradecendo pelo carinho da tua audiência, pelo prestígio. Quem está na sintonia com a gente aqui é o nosso amigo João Ricardo, dizendo bom dia, bom trabalho para vocês. Igual modo para você também, irmão. Daqui a pouco eu retorno a partir das 8 horas. E já, depois do intervalo comercial, tem um bate-bola com os destaques serial, esporte é notícia, aqui na Costa Oeste FM. Um forte abraço. Costa Oeste FM. Fica mais fácil realizar os nossos sonhos quando tem gente cooperando junto com a gente. Uma cooperativa comprometida com a comunidade que oferece soluções financeiras para facilitar a vida de quem participa.